Capítulo 73. Dia do Esporte. Camil! Quando Guile chamou seu nome repetidamente, Camil finalmente encolheu os ombros assustado. Ah, Guile! Camil se afastou da parede e esfregou desajeitadamente a nuca. O que está pensando que nem consegue me ouvir chamando? Não fazia sentido que um lobisomem não sentisse sua presença em primeiro lugar, sem mencionar que ele estava tão perto. Camil sabia disso melhor do que ninguém. Ele simplesmente encolheu os ombros e não respondeu. Diante da resposta extremamente morna de Camil, Guile se aproximou dele. O que há de errado? Você não conseguiu se concentrar hoje no treinamento. Aconteceu alguma coisa? Não, nada aconteceu. Se você quiser dizer alguma coisa, diga agora. Não, não é nada. Mas parece que é uma carga que você quer tirar do peito. O quê? É só porque eu sou bonito? Guile olhou para o irmão por um momento, incapaz de responder a sua resposta descarada e sorridente. Seu olhar o nevoou enquanto Camil levantou ambas as mãos e falou sem rodeio. O que foi? Estou aliviado que você tenha crescido e se tornado uma criança confiante. Estou orgulhoso de você, Camil. Não me trate como uma criança. Tudo bem, você realmente cresceu. Guile ignorou o aviso de Camil levemente com um resmungo, mas também com sinceridade genuína. Sem saber como responder, Camil soltou um suspiro desanimado e virou a cabeça. Guile riu do comportamento infantil de Camil e bagunçou levemente o cabelo laranja de Camil. Seu cabelo se destacava como um tom vibrante contra o céu do pôr do sol. O menino mudou muito durante o tempo que passaram separados. Ele ficou tão alto e grande e suas bochechas rechonchudas agora eram magras. Em contraste com seu temperamento impetuoso, suas expressões faciais permaneceram relativamente inalteradas enquanto ele falava. Por que está olhando assim para mim? Só... Eu estava pensando quanto você mudou em tão pouco tempo. Mas é claro, eu estou crescendo. Eu sei. Estou triste por não ter visto isso. Camil falou brincando, mas sabia o que Guile disse era genuíno. No entanto, Camil ainda era muito jovem para compreender a mente inescrutável e generosa de Guile. Recentemente, muitos outros pensamentos ocupavam a mente de Guile. No momento, ele estava rindo como se nada estivesse acontecendo, e quando estava sozinho, seu rosto estava tão escuro e úmido quanto a névoa que envolvia Greyville. Tudo dependia de vigilância. Em um lapso de tempo traria sangue à cidade. Ele não podia dar o luxo de cometer um único erro. Cada passo teve que ser dado com cautela. Alguma coisa parece estar errado nessa cidade. Guile murmurou em voz baixa. Ele encostou um ombro na parede e o corpo inclinado em ângulo. Pela primeira vez, Camille achou que Guile se sentia extremamente pequeno. Ele fingiu não notar e voltou a olhar para frente. Muitas pessoas foram embora. Não tenho certeza se devem ficar nervosos ou aliviados. Isso pode ser perigoso para os humanos restantes. Para eles, essa é a casa e a sua vida. Os que partiram vieram de lugares diferentes e se estabeleceram aqui. O número de pessoas desaparecidas continua a aumentar, o que significa que eles estão desesperados. Porque tem que continuar a alimentar de humanos para se fortalecerem. Não podemos ficar parados observando. Talvez devemos primeiro... E ele parou, repassando em vários cenários, um por um. Sua cabeça girou. De qualquer forma, a prioridade era garantir que a pessoa não se machucasse, mas nenhum método era infalível. Nada de bom pode resultar em provocá-los primeiro. A Crowhelm farmacêutico está quase no coração da cidade. E se as pessoas se machucarem? Guile ficou em silêncio, o que significava que ele concordou. Se ele desse o primeiro passo, os lobos poderiam estar em desvantagem. A prioridade deles era proteger a terra dos humanos, enquanto o objetivo do oponente era conquistá-la. Tal como acontece em todas as batalhas, o lado perdedor enfrenta inevitavelmente desafios maiores do que o lado que sai vitorioso. Ah, droga, temos muita vulnerabilidade. E ele sabe disso muito bem. Camille rosnou baixinho. Tudo que ele pôde fazer era proferir algumas palavras duras diante do inevitável. Ironicamente, a maior sensação de desamparo alimentou o espírito competitivo do jovem. Camille. Guile chamou seu irmão gentilmente. Para isso, Camille se acalmou um pouco. Eu sei como você está se sentindo. O que você sabe? Bem, após a breve conversa, Camille se cansou e se virou para encarar Guile. Havia tantas coisas que ele não conseguia dizer. Ele odiava Guile por dizer que sabia como se sentia. Você quer brincar de charada comigo? Perguntou Camille. Você não precisa carregar tudo sozinho. Porque eu me importo com você mais do que você imagina. Mas esse é o problema. Na verdade, esse sempre foi seu problema. Camille murmurou com a voz dolorida. Quando Mika voltou do seu trabalho voluntário depois de várias reviravoltas, ela recebeu outra tarefa. Ela se perguntou seriamente se talvez estivesse destinada a assumir tarefa como essa. Com o problema em questão ainda sem solução, Mika tirou do papel e da caneta. Claro, foi Enzi que se sentou ao lado dela com expressão torturada. Enzi, futebol. Nunca chutei uma bola na minha vida. E que tal beisebol? Eu também nunca acertei uma bola. Você pode ser arremessador. Você está me ouvindo? O que você acha? Você não vê que eu estou ocupado agora? Esse não é o momento para se preparar para o dia do esporte. Com muito problema para resolver em mente,
Mika estava ocupada rabiscando coisa desde antes. Independente do que Enzi dissesse, selecionar pessoas para participar do dia do esporte era importante para ela e nada importava mais nesse momento. Mika mastigou repetidamente a ponta da caneta e fez traço decisivo, riscando algo com linhas fortes, como se tivesse tomado uma decisão firme. Ela então voltou a atacar Enzi. Que tipo de lobo você é que não pode praticar esporte? Você não devia ser muito forte? Uau, você não se importa mais, né? Enzi soltou um suspiro, quase rindo. Quando ela descobriu que eles eram lobisomem, ele pensou que eles nunca seriam capazes de se aproximar. Só de pensar nisso o entristeceu. Isso é o que ele acreditava. No entanto, ver como Mika falava casualmente sobre isso lhe deu uma sensação estranha. Parecia que ela tinha acabado de aceitar os irmãos como eles eram sem julgamento. Enzi sentiu-se grato por isso, mas não sabia se estava realmente feliz com isso, oscilando em cima do muro de suas emoções. Usar minha força é irritante. Usar meu cérebro é mais conveniente. Você não sente nada depois de sua vaga de melhor aluna ser tirada de você tão facilmente? Mika estava prestes a explodir quando Enzi provocou tão abertamente. Eu vou fazer isso. Quando ouviram alguém atrás dele, os dois se viraram para olhar ao mesmo tempo. De fazer o papel de idiota forte. Quer dizer, eu farei isso, ok? Foi Nadiak quem falou, entrando lentamente na sala multifuncional. Ele olhou para Enzi com um olhar travesso, como se quisesse dizer alguma coisa. Enzi não gostou nem um pouco da maneira como ele estava olhando para ele e retribuiu com um olhar rude. Tudo bem, acho que ser um músculo e não um cérebro combina com você. Melhor do que ser um nerd, você não acha? Ei, eu sou um nerd! Bem, acho que você sabe disso melhor do que ninguém. Eles estavam de volta. Mika se afastou dele como se quisesse sinalizar que não os estava ouvindo. Depois de contar o número de vagas vazias, ela entrou. Najak, precisamos de mais gente para futebol, basquete, vôlei e revezamento curta e longa distância. Eu farei tudo. Sério? Mas isso são 5 coisas. O olhos de Mika estava regalado e esperançoso. A mudança instantânea em sua expressão deixou Enzi ainda mais frustrado. Está tudo bem. Como você disse, eu sou um lobisomem. Tão diferente de outro lobisomem que eu conheço. Mika olhou para Enzi para ter certeza de que ele estava ouvindo. Você está se divertindo falando de mim enquanto estou aqui? Mika riu da breve reclamação de Enzi e pigarreou. Ela hesitou, parecendo um pouco perturbada, então reuniu coragem e falou suave e cuidadosamente. Eu sei que vocês estão em uma situação difícil. Tenho certeza de que as coisas assim talvez deixem você desconfortável. Mas eu tenho que cumprir a tarefa que me foi atribuída hoje. Você entende o que eu quero dizer, né? Claro, Mika. Você deve aproveitar o presente. Concentre-se no que você precisa fazer hoje. E é isso que queremos. Sem a menor hesitação, Najak concordou com Mika. Com isso, Mika sorriu de alívio. É uma resposta digna de um humano. Eu sou metade de qualquer maneira. Admitiu Najak em tom suave. Para os humanos, lobisomem e vampiro pode não parecer tão diferente, mas não era assim para os irmãos. Eles viviam com um coração humano. Izzy estendeu a mão e deu um tapinha na testa de Mika enquanto ela estava imersa em pensamento. Por que você está tão preocupada com essa sua cabecinha? Você pode simplesmente viver como está. Então você vai jogar beisebol para que eu possa fazer isso, né? Você está falando sério? Quanto mais falava, mais ele caía nas armadilhas de Mika. Ele sempre foi uma pessoa mais cerebral, mas por algum motivo, essa estratégia não funcionou quando ele conversou com Mika. Najak achou divertido para Enzi desmoronar impotente, mas ao mesmo tempo sabia que ele não seria diferente com ele. É por isso que ele se rendeu desde o início e fez o que Mika queria em primeiro lugar. Ela precisava de ajuda agora, e era melhor dar-lhe o que ela queria primeiro. Seu punk sorrateiro, disse Enzi. Ele leu a mente de Najak. Najak apenas encolheu os ombros em resposta. Como ele está sendo sorrateiro, você deveria participar também, disse Mika. Ela estava do lado de Najak. O fato de serem 2 contra 1 já era injusto, mas o incomodava ainda mais que o outro lado incluía Mika. Foi quando aconteceu. Alguém carregando uma pilha de caixa passou por eles no corredor e parou em frente à sala multifuncional aberta. Mika, onde eu devo levar isso? Ah, Khan! Mika soltou para o corredor no meio da sua conversa com Enzi como se tivesse acabado de encontrar a pessoa que estava ansiosa para ver.